Estamos de volta depois de algum tempo aí, sem gravar nada, sem nenhum episódio, mas agora é oficial, nós estamos de volta aqui com a minha Bíblia preta. Estamos de volta com o FTcast, diretamente da Baixada Maranhense para as nações da terra. Olha, antes da gente continuar aqui, eu já quero pedir para você, curta, comenta, já envia aí para 5 amigos, porque você fazendo isso, o YouTube vai reconhecer que o nosso conteúdo é relevante e vai sugerir para mais pessoas, tá bom? Então faça isso agora, eu vou dar para você 5 segundos, enquanto eu tomo a minha água, para você mandar aí para 5 amigos. Já mandou, meu Deus do céu. Ô, gente, eu tô tão feliz que eu tô rindo demais aqui. Tá bom? Já mandou? Olha, agora tem uma outra coisa muito importante. Nosso pastor Ribinha tem um recado para você. Então, fique ligado aí. Tem um recadinho muito bom. Eu tenho um convite muito especial para te fazer, você que já é pregador da palavra de Deus e deseja se desenvolver, ou mesmo você que nunca pregou, mas se sente vocacionado para tal ofício. Venha participar comigo de uma escola de pregadores que será ao vivo. No entanto, todas as nossas aulas são gravadas, o que te permitirá assistir e reassistir quantas vezes quiser o conteúdo. Para mais informações, entre em contato no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e venha participar dessa jornada de crescimento espiritual. Olha, antes da gente continuar aqui e eu mostrar para vocês quem são os nossos convidados, hoje são convidados, não é apenas uma pessoa. E falar o tema do nosso bate-papo aqui, eu gostaria de falar sobre os nossos patrocinadores. São pessoas, amigos, parceiros aqui do nosso trabalho, que decidiram fechar com a gente e muita coisa vai acontecer por causa dessas amizades, desses patrocínios. Então eu gostaria de mencionar aqui o primeiro, o ViaCar, que é uma concessionária aqui da nossa cidade. Você que quer um carro novo, procure eles. Texel, se você quer coisas para celular, procure eles também. Posto Pericumã, Reicar, tem a Galeteria, Sabão Nordestino. Nós temos a Escola de Pregadores e nós temos a Box Tour. Se você quiser conhecer mais sobre eles, a gente sempre vai estar aqui mencionando, passando, tanto no YouTube como no Instagram, para vocês conhecerem melhor os nossos patrocinadores, tá bom? Então, esses são os nossos patrocinadores e eu quero agora vir aqui mostrar para vocês quem são os nossos convidados de hoje. E eu quero que você dê uma salva de palmas para receber Luciano Belo, seja bem-vindo, e Carlinhos Fire. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Meu amigo, eu tô muito bem, graças a Deus tô bem e tamo junto. É isso aí, eu tô feliz também de estar aqui, tô muito bem e eu creio que vai ser muito bom esse tempo aqui. Pronto. Verdade. Carlinhos Fares é a primeira vez que Primeira tá vindo. vez. Seja bem-vindo. Valeu. Bem-vindo, mano, bem-vindo. Seja bem-vindo, né, Lulu? É, E olha, a gente vai falar de um tema hoje muito bacana, muito bom. E eu acho que, principalmente nesse período que a gente está vivendo, a gente precisa mencionar isso. E o tema é... evangélicos idólatras. Pronto, perfeito. Cara, que temazão. Gente, nós vamos falar sobre idolatria. Mas a gente vai falar sobre de uma forma que não é tão comum. Existe um tipo de idolatria que as pessoas conhecem, mencionam, mas existe um outro tipo de idolatria que é mais sutil, que alcança o coração das pessoas, a gente nem percebe que é um ídolo, mas é. Então, evangélicos idólatras. E aí tem pessoas que podem perguntar assim, mas espera aí, na igreja evangélica tem imagens? É, tem imagens, tem santos, porque muitas pessoas vai conectar a idolatria com isso, né? Com isso. Mas a gente vai perceber que o negócio é muito mais profundo do que a gente pensa. E eu queria que vocês dessem uma pincelada sobre o que é idolatria. Começa, Carlinhos, eu começo. Pode começar aí. Cara, a idolatria, ela é algo, como você falou, muito sutil.
E o que seria idolatria? Idolatria é tudo aquilo que assume o lugar de Deus na nossa vida. Perfeito. O que é um ídolo? Tudo aquilo que você presta reverência, que você olha para isso como sendo o solucionador dos seus problemas, da Perfeito. sua vida e o seu salvador. Isso é um ídolo. Uhum. Então, é possível que você esteja dentro de uma igreja evangélica e ser um idólatra. Perfeito. É possível que você esteja no mundo Uhum. e seja um idólatra. É possível que você esteja em qualquer lugar e seja um idólatra. É possível que você tenha ídolos dentro da sua casa, mesmo sem ter uma imagem, digamos assim. Perfeito. Perfeito. Né? Isso é muito, muito sutil. Perfeito. Só para dar continuidade assim, falando de idolatria nesse sentido, né, a gente percebe que realmente é muito mais sutil, né? E o pastor Ribinho, ele falou uma coisa há um tempo atrás na igreja, e eu creio que está fazendo muito sentido agora também. Ele disse assim, que não existe diferença entre você carregar um ídolo na mão, É forte. né, e do que carregar um ídolo na mente, né? Não há diferença. É a mesma coisa. Carregar um ídolo na mão e carregar um ídolo no coração ou na mente é a mesma coisa. Perfeito. Então, é mais ou menos assim. Para começar a falar de idolatria, eu posso começar a falar por mim, né? Eu li um livro essa semana, na verdade eu estou terminando de ler esse livro, o livro lá do Larry Crabb, né? O Chega de Regras. Ele diz assim, que quanto mais perto de Jesus a gente está, mais nossas fraquezas ficam evidentes, né? Então eu creio que quanto mais perto de Jesus a gente chega, a gente vai identificando que o nosso coração é idólatra. Perfeito. E o evangelho, ele vai quebrando nossos ídolos aos poucos, né? Ele vai quebrando a idolatria no nosso coração. E ele diz lá assim, que todos nós somos fiéis adoradores de algo. Meu Deus. Né? Uhum. E a pergunta do evangelho é, será que esse algo é Cristo? Perfeito. Né? Perfeito. Então a idolatria é algo assim mais... A gente precisa olhar pro coração mesmo. Né? Cara, e interessante, muito interessante, porque eu também li um livro que fala sobre isso, né, do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada. E ele fala algo muito, muito interessante. Ele diz assim, olha, tem pessoas que dizem assim, eu me decepcionei com Deus, por isso eu vou sair da igreja, eu me decepcionei com o evangelho, por isso eu vou sair da igreja, vou dar um tempo, porque Deus me decepcionou. Sim. E aí ele faz a pergunta, você se decepcionou com Deus ou você se decepcionou com a imagem Oi, que você criou Perfeito. sobre Deus? Porque se você conhece Deus, se você conhece Jesus, se você conhece a Bíblia, você não vai se decepcionar com Deus. é isso aí. Mas muitos de nós criamos imagens sobre um Deus que ele não existe. É um Deus Só criado existe por para nós. nós. E é um ídolo. Por exemplo, o Deus que responde todas as minhas orações de forma positiva. Senhor, me dá um carro, me dá uma casa. E aí passa o tempo, eu não consigo conquistar o carro, a casa. E aí eu vou me decepcionando. Aham. Mas a Bíblia não diz que Deus é um Deus para responder positivamente todas as minhas orações e realizar todos os meus desejos. Uhum. Quem realiza todos os teus desejos é um ídolo. Sim. Então é possível que você esteja idolatrando uma imagem que você criou de Deus e não o próprio Deus. É Perfeito. isso aí. É um Deus criado segundo a sua própria consciência e Seus imaginação. desejos. Seus desejos, as suas O vontades. pastor e o Paul Washer, ele fala uma coisa interessante, né? Ele falou assim, eu vi ele falando isso numa pregação. Ele diz assim que domingo é o dia da idolatria. Ah, meu Deus. Cara, Domingo que é louco. conhecido mundialmente, né, como o dia da idolatria. Ele falou assim, porque domingo é um dia que as igrejas estão lotadas de pessoas que vêm adorar um Deus que elas criaram. É o que o pastor falou. Um Deus que está ali só para suprir as necessidades delas. É tipo assim, Jesus, ele é, para mim, um amigo útil que vai me ajudar a chegar onde eu realmente quero. É. E esse algo que eu quero, provavelmente não é ele. Né? Ele é apenas o meio Uhum. para que eu chegue. Né? Perfeito, perfeito. É. Então, olha, tem muitos cultos que para Deus, para nós é culto, mas para Deus são cultos em torno de ídolos. Não são cultos a Deus, são cultos a ídolos. Porque
é ir ao culto, que deveria ser um culto prestado a Deus, mas é um culto prestado aos nossos desejos, às nossas realizações. É eu chegar na igreja, mas estar ali de olho em alguma coisa que eu possa aproveitar, que vai me conectar com algo que eu quero. A realização de um sonho, uma amizade que eu quero tirar um proveito. Então, é como se o culto tivesse em torno de si mesmo. É isso. Isso mesmo. Colossenses 2:23 fala sobre culto de si mesmo. Uau. Então, idolatria é um culto em torno de si. É isso aí. E não em torno de Deus. Eu sou o objeto de culto, porque eu oferto querendo que Deus me dê alguma coisa. É a palavra que vai destravar alguma coisa em mim, porque eu vou realizar e vou conquistar. É a minha fidelidade que vai atrair a bênção. É a minha fidelidade. Então, exatamente. você vê, eu estou no centro, né? Então, é o culto em torno de si mesmo. Calais, eu sei que tu vai lembrar quando a gente falava das nossas filhas. Carlinhos, isso aqui é interessante. A gente às vezes ficava até tarde falando sobre o medo que nós tínhamos. O Calais falou isso pra mim, eu falei isso pra ele. De as nossas filhas ser mais amadas por nós do que Deus. Isso é forte. E aí, cara, nasce um ídolo. Quando você ama o seu filho mais do que você ama Deus, você está amando o seu filho como Deus, mas seu filho não foi feito para ser amado como Deus. É isso aí. Você vai estragar o garoto. Sim. E quando a gente vai conhecendo os nossos filhos, né? Eles vão nos cativando, que a gente fica com medo de perdê-los. Então, algumas vezes vem pensamentos que o cara diz assim, poxa, eu não quero perder minha filha, eu não posso. E às vezes, né? Eu não posso. Deus, essa filha é minha. Mas isso vai se tornando um ídolo na nossa vida. Se a gente não procura ajuda, se a gente não vê Jesus como a pessoa mais importante. Sim. Né? E Sim. Cristo é a pessoa mais importante da nossa vida. E a partir do momento que os nossos filhos, nossos cônjuges, assumem esse papel, ai, meu amigo, é muito ruim. Sim. Porque eles serão amados como Deus. É. E todo mundo que é amado como Deus, cara, ele não tem a capacidade, ele não tem essa capacidade, somente Deus É isso aí. é digno, é merecedor desse amor. Dessa Perfeito. entrega total do homem, Perfeito. dessa devoção. O homem precisa prestar essa devoção a Deus, porque se for a outra pessoa, a outra coisa, o homem vai se frustrar, cara. Ele está Sim. acabado, ele está fadado ao fracasso, ao desespero, porque nada pode responder o amor Sim. do homem, a entrega do homem, que não seja o próprio Deus, né? Perfeito. E, pastor, eu lembro disso, essa conversa que a gente teve. Eu lembro que no começo da minha... Assim, eu tô aqui acho que há 12 anos, mais ou menos. Primeiro ano, eu me tornei um idólatra da conversão dos meus pais, da minha família. E eu buscava a Deus com o único objetivo, que a minha família não fosse pro inferno. Né? Então eu ia orar sobre isso, eu lia a Bíblia sobre isso, e eu fazia tudo, fazia até campanha de oração na época. Jejum assim, de verdade mesmo, entendeu? Por quê? Porque eu queria que meus pais convertessem. Então, naquele exato momento, eu não entendia, mas eu coloquei os meus pais e a conversão deles na frente de Deus. Né? E aí, Mateus 10:37 fala assim, que se alguém busca o seu pai, se alguém ama seu pai, sua mãe. ama sua mãe mais do que a Deus, a gente não é digno dele. Se a gente ama, né, nossos filhos mais do que a Deus, a gente não é digno dele. Então, e aí houve uma época que eu disse assim, cara, tá errado. E aí eu mudei, né? Através de uma direção do Espírito Santo, eu comecei a buscar a Deus por ele. Eu comecei a entrar no quarto e comecei a agradecer a Deus, né? E aí foi bem aí que as coisas começaram a mudar. Meus pais começaram a ser tocados pelo Evangelho. Por quê? Porque enquanto eu estava buscando Deus para que meus pais se convertessem, no final era sobre meus pais. Sim. Entendeu? Então eles eram um ídolo para mim. A conversão deles, sabe? Perfeito. E aí depois eu comecei a buscar Deus por ele mesmo. E aí as coisas começaram a acontecer, né? Perfeito. Eu lembro quando a gente teve a conversa, e eu percebi isso. Eu percebi que quando eu falava assim, eu amo mais Jesus do que Zoe, que é minha filha, mexia comigo. Sim. E quando eu falava isso sem a Zoe, quando eu não tinha ela, eu não Era sentia mais nada. tranquilo, né, cara? Era mais tranquilo.
Porque mexia comigo, porque eu tinha a sensação de que eu estava excluindo ela, entendeu? Entendi. Deixando a minha filha de lado. É claro que não era isso, mas era o que eu sentia, era o que eu percebia. E aí eu li um livro muito bom do C.S. Lewis chamado O Grande Divórcio. Uma das histórias é sobre uma mãe que perde o seu filho. Esse menino tinha 10 anos, ele morre. Anos depois, ela também morre. E quando ela chega na porta do céu, ela fica sabendo, por meio de um anjo que recebe ela, ele está ilustrando ali uma situação. Por meio de um anjo, ela fica sabendo da possibilidade de ver o seu filho de novo lá no céu. Então, quando ela fica sabendo dessa possibilidade, todo o foco dela muda. Agora ela faz de Deus um meio de ver o seu filho de novo. Nossa. Deus já não é o objeto de adoração. Deus é um meio para que ela possa ver o filho dela de novo. E isso revela o filho dela como um ídolo. Porque ela diz assim: Deus não tem o direito de se meter no meu relacionamento com meu filho. Ninguém tem. Inclusive Deus. O filho é meu. Ele é meu. Meu Deus. E aí o anjo diz assim: mas eu quero te mostrar uma coisa muito maior do que isso. Muito mais importante do que isso. Mas ela está tão cega que ela não consegue ouvir essa coisa maior, muito melhor que o anjo está tentando dizer para ela. E ela diz assim: eu quero o meu filho. Vocês têm que me dar o meu filho. Eu não acredito nesse Deus aí, porque esse Deus matou o meu filho. Nossa. Deus é Deus de amor, Deus não mata. Deus não faz isso com ninguém. E eu serei mais feliz no inferno com o meu filho do que ficar no céu sem ele. Sem ele. Nossa. Então, olha o nível de idolatria. Porque um filho pode ser um ídolo, né? Um pai, uma mãe pode ser um ídolo, qualquer coisa pode se tornar um ídolo. Então, quando eu li essa história, eu falei, cara, eu preciso regular o meu coração em Jesus. Então, depois que eu, nos meus momentos com ele, o meu coração foi regulando, que eu fui entendendo que eu amo mais a Deus, mais a Jesus do que Zoe, mas esse amor transborda, que eu consigo amar a minha filha ainda muito mais do que se eu não tivesse Jesus. Sim, sim. Entendeu? Então Jesus puxou também o amor que eu tenho pela minha filha. E assim, como é que se mata um ídolo, Carlinhos? Eu descobri o evangelho, porque o evangelho, ele revela os meus ídolos. Sim. E mata os meus ídolos. Só o evangelho faz isso. Só Cristo. Só a mensagem forte, poderosa, viu? De Jesus faz isso. Revela, primeiro é revelar, primeiro passo. Vai revelar que às vezes nossos filhos são ídolos, a nossa vida boa, a religião, a obra de Deus pode se tornar um ídolo. De Deus, o né? próprio Deus, a gente pode fazer de Deus um ídolo. Não que... Em qual sentido? A imagem que eu tenho de Deus, né? A imagem que eu tenho de Deus e o próprio Deus. Quando Deus é só um meio para eu alcançar alguma coisa. Sim. Ele se torna um ídolo como todos os outros. Não que ele seja um ídolo, mas a gente faz dele um ídolo. E uma vez que o evangelho revela para mim, que você mata um ídolo amando mais, não odiando mais ele. Sim. Então quer dizer que eu descobri que a obra de Deus é um ídolo na minha vida, porque eu faço para obter algo, eu não faço pelo próprio Deus. O que eu vou fazer? Odiar? Não. Você precisa amar mais alguma coisa. E nesse caso, como é que mata um ídolo? Amando mais a Deus do que o próprio ídolo. Uau. Perfeito. Amando mais a Deus, como o Calés falou. Como que eu matei o sentimento de idolatria amando mais a Deus? É isso aí. Porque quando você ama mais a Deus, você vai perceber que a vida boa... É possível ter uma vida legalmente financeira? É possível. Legal com dinheiro? É possível. Mas você precisa amar mais a Deus. É possível dedicar tempo à sua família? Claro, tem que ser. Mas você precisa amar mais a Deus. É possível você se dedicar à obra de Deus? Sim. Claro, mas você tem que amar mais a Deus. Porque quando você ama mais a Deus, você vai perceber que todas as outras coisas, elas são secundárias. É isso aí.
elas não são eternas. Elas vão passar, elas têm um lugar delas na nossa vida, mas Sim. o amor a Deus, como Cristo Sim. Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso se resume à lei. Perfeito. É isso aí. Se resume tudo, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E pastor, tem uma coisa que eu queria falar aqui. Assim, a gente vive dias preocupantes, cara. Se a gente for acompanhar mesmo, né? A gente tá ligado à internet aí. A gente sabe que os dias são preocupantes. Por quê? Porque as pessoas estão encontrando o maior prazer nas provisões de Deus do que em Deus. É forte isso aí, demais. As pessoas estão, tipo assim, deixando que a provisão roube a glória do provedor, né? E aí eu escutei uma história, né, que tinha um grupo de jovens, eles foram orar, né, em um certo lugar, e chegou lá e eles fizeram tipo um monumento, fizeram uma rocha e colocaram os 10 mandamentos nela, né? E aí eles foram orar, estavam orando aí, o Espírito Santo começou a falar com um deles, né, para olhar para aquela rocha, para aquele monumento. E aí tinha os 10 mandamentos lá, né, certinho e tal. E quando ele olhou para lá, o Espírito Santo pediu para ele olhar para lá, o primeiro mandamento estava no chão. E aí o Espírito Santo falou assim para ele: vai lá, junta e coloca no lugar certo. E aí ele pegou lá, né, o primeiro mandamento, colocou no primeiro lugar. E aí o Espírito Santo falou assim para ele: é esse o movimento que eu tô fazendo nesses dias na igreja. Eu tô pegando o primeiro mandamento e colocando no primeiro lugar. Perfeito. Né? E o primeiro mandamento, como o pastor falou, é amar Deus acima de todas as coisas. E se a gente obedecer esse mandamento, pastor, a gente obedece todos os outros. Sim. E- Perfeito. O interessante, cara, é que a gente não consegue amar a Deus pelas nossas próprias Ah, não, forças. impossível. Sim. Impossível. A gente já tentou, cara. Eu tô na igreja, tu tá há 12, né? Sim. Eu tô 15 anos na igreja. E nós somos pessoas sérias, cara. Que quando a gente converteu, a gente queria, sabe, ser homem de Deus. A gente sonhava, assistia a vários pregadores. A gente sonhava em ser homem de Deus. A gente sempre sonhou isso. E aí, isso nos fez buscar a Deus e amar a Deus pelas nossas próprias forças. Mas chegou um momento que a gente não conseguiu mais. Que eu não consegui mais. E é um momento onde você percebe você percebe a sua incapacidade de se tornar um amante de Deus. Você percebe que você não tem essa capacidade. E aí você precisa se render. E dizer: Senhor, me ajuda. É isso aí mesmo. Sim. Cai de joelhos, porque várias vezes eu já fiz essa oração: Senhor, me ajuda a te amar, porque eu não consigo. Me ajuda a ser fiel, porque eu não consigo. Me ajuda, Senhor. Eu não consigo sozinho. E algumas pessoas podem falar o seguinte: cara, como é que tu fala isso pra Deus? Uau. E eu aprendi, Carlos, que a coisa mais horrível que eu penso de Deus eu tenho que falar pra Ele. É isso mesmo. Porque ele já conhece. Eu vou contar uma história rapidão. Tinha um pastor pregando, né? Tava tendo um culto. E tinha uma senhora participando desse culto. A senhora era da igreja, era uma senhora que já estava muito tempo na igreja, conhecia o evangelho, conhecia Jesus, era fiel na sua prática cristã. E um dia ela saindo do culto, ela encontrou o filho dela baleado dentro da sarjeta, morto, saindo do culto. E foi um desespero. Chegou ao ouvido do pastor, o pastor chegou lá, ela estava desesperada, gritando, e ela disse assim: Deus, se você estivesse aqui na minha frente agora, eu ia te dar uma bofetada bem na cara. Aí o pastor se assustou, disse, tipo assim, tentou abraçar ela não quis ser abraçada, e ele se assustou, e aí ela percebeu assim, ela se ajoelhou, começou a chorar, e disse: Deus, por favor, me ajuda, eu não queria te falar isso. E o que o pastor aprendeu com isso? Foi melhor ela ter falado isso, porque já tinha subido ao coração, Deus já conhecia, cara. Exatamente. E quando você fala isso pra Deus, você mostra que você não pode, você é incapaz, e sim. Deus já te conhece. É isso mesmo. Então, às vezes a gente pensa, às vezes a gente acorda, você vai lembrar disso? Porque a gente já conversou sobre isso, sem querer amar a Deus, Sim. sem vontade de ler a Bíblia. E aí você vai se render e vai dizer: cara, eu não consigo sozinho. Esse mandamento
Se não for pelo Cristo, com Cristo, eu não sim. consigo ir longe dele, né? Sim. Perfeito, perfeito. Olha, eu tenho uma ilustração que ela mexeu muito comigo. Imagine agora todos nós vamos para o céu agora nesse exato momento. E quando a gente chega lá, tem um caminho. Esse caminho está em direção ao trono de Deus. E você começa a caminhar, aí nesse caso eu vou colocar a Zoe porque é minha filha. Mas quem não tem filho pode colocar um pai, pode colocar a mãe, alguém que você ama muito. No meio do caminho tá essa pessoa que você ama muito. Só que você está indo em direção ao trono de Deus. E lá no céu, quando você estiver indo em direção ao trono de Deus, você vai passar direto daquela pessoa que você ama muito. Porque todas as suas afeições estarão voltadas Meu unicamente para uma única pessoa. Uau. Deus. Meu Deus, cara. Então imagina alguém que você ama muito. Que se você vê na rua agora, você vai parar. Sim, sim. Mas Entendendo, lá no já. céu, você vai É. passar direto. Não que você não vá amar aquela pessoa no céu. isso Vai aí. haver afeições no céu. A gente vai amar uns aos outros. Vai ter comunhão. Só que todas as nossas afeições estarão unicamente voltadas nessa questão de adoração a Deus. Então os nossos amores serão convertidos. Sim. Os amores humanos, eles estão caídos. Sim. Então os É nossos verdade. amores, eles estão manchados pelo pecado. Sim. Então facilmente a gente pode amar alguma coisa no lugar de Deus. É. Mas na eternidade os nossos amores serão convertidos. E os nossos amores serão para Deus. Cara, que top. Então, Sábado. Teve um os menino. ídolos irão Sábado cair. teve um menino que converteu no culto, né? No culto de adolescentes aqui. E aí a gente conversou com ele e tudo. E aí domingo também teve um outro jovem que converteu, né? Na verdade, sábado foi a minha sobrinha que converteu, né? Uma pré-adolescente, na verdade. E aí domingo teve um jovem. E aí eu fui conversar com ele depois do culto, né? Eu falei assim pra ele, cara, eu quero te dar 2 conselhos. E o primeiro conselho foi, eu falei, a primeira coisa que eu quero dizer pra você é que você é incapaz, né? Sobre o que o pastor tá falando aqui. Você é incapaz e é impossível você permanecer aqui dentro por suas próprias forças. E isso, pastor, falar isso hoje a gente antigamente falava diferente. É. A gente pegava a Bíblia, dava pra ele, não, você tem que Te ler. esforça pra ler. Te esforça pra ler. orar. É o que a religião faz, né? A religião pega e diz tudo que tu tem que fazer e foge, né? E é diferente do evangelho. O evangelho é o poder de Deus para que a gente consiga fazer as coisas. Perfeito. E aí eu falei isso pra É ele, o poder de Deus pra se esforçar. pra se esforçar. E aí eu falei assim pra ele, eu falei, ó, você é incapaz. E aí tudo que você vai fazer aqui no reino de Deus é porque de alguma forma Cristo vai te ajudar a fazer. Então quando você se sentir fraco, corra pros pés dele, né? E aí eu lembrei de uma coisa. Lucas capítulo 18, né? O jovem rico chega e ele faz uma pergunta para Jesus. Ele pergunta assim: o que eu posso fazer para ser salvo? Né? O que eu posso fazer? E aí Jesus vai. E aí eu li um livro que o Brennan Manning, ele fala no livro Evangelho Maltrapilho. Ele fala assim, e eu acho muito legal o que ele fala. Ele fala assim, que Jesus não responde o jovem rico naquela passagem exatamente. Ele responde um pouco mais na frente, quando ele pega uma criança, coloca na frente deles e fala assim, ó, se vocês não forem como uma criança, vocês não podem entrar no meu reino. E aí ele diz assim, quando a gente compara, quando a gente diz que a gente quer ser, precisa ser como uma criança, a gente pensa logo o quê? Sobre inocência. Uma criança é inocente, uma criança é pura, uma criança é, né? Eles pensam logo sobre isso, né? E aí ele falou assim, não é. Quando Jesus disse que para a gente entrar no reino, a gente precisa ser como uma criança, ele está falando de incapacidade. Porque uma Muito criança bom. é incapaz. De dependência. Dependência. Tudo que uma criança possui, tem, ela ganhou. Então, salvação é uma coisa que você ganha, não que você Perfeito. conquista. Perfeito. Né? O que ele quis dizer pro jovem rico foi, se você quer entrar no meu reino, você tem que aprender a receber. Estender as suas mãos. O movimento mais incrível que a gente pode fazer, como diz o nosso pastor, é estender a nossa mão, cara, e receber. Receber. Né? Nós somos incapazes, né? É isso. Perfeito. Olha, eu acho que Deus ele é menos ofendido com um homossexual do
que com a idolatria. Porque a idolatria, quando em Gênesis 3 o homem cai, a serpente não diz assim: a partir de agora vocês vão me adorar. Uhum. É tão absurda essa ideia de adorar o diabo Que que o próprio nem ele sugeriu isso. Uhum. Mas ele diz uma coisa lá que é a essência da idolatria. Ele diz assim: vocês podem ser Deus. Meu Deus, é forte mesmo. Meu Deus. Vocês podem Então, ser igual a vocês Deus. podem ser igual a forte isso aí, Deus. bicho. Então veja que ele não diz me adora, ele diz vocês podem ser Deus. Vocês podem assumir esse lugar de Deus. E vocês podem ser senhores da vida de vocês. O que é a idolatria? A idolatria é o culto em torno de si mesmo. É isso aí. É eu tirar Deus e eu permanecer no centro. Tem um amigo, ele se afastou infelizmente, e ele disse assim: cara, hoje eu tô muito feliz, tô satisfeito, tô vivendo o melhor momento da minha vida. Porque, você sabe, eu fui pra igreja, me converti, mas eu saí porque eu descobri que tudo que eu preciso é me conhecer. Meu Deus. Aí ele disse assim: eu não preciso adorar nada. Não preciso adorar um Deus. Deus não existe. E eu disse assim: você trocou um Deus pelo outro. Aí ele: como assim? Eu falei: você tirou Deus e colocou você no centro. Meu Deus, forte demais. Então, preste atenção, né? Quando você está mais preocupado em fazer teu nome ficar, né, ser famoso, é a síndrome da idolatria. Quando Jesus é tentado, o diabo leva ele e fala assim: eu te dou todos os reinos deste mundo, dou para você. Aí tem uma frase, isso é engraçado. Vai ser o dono de tudo. Isso aqui vai ser só engraçado, mas é muito verdade. Quando alguém diz assim: faz teu nome, cara. Faz teu nome, é verdade. Arrebenta, vai lá. Vai lá, Arrebenta. Luquinha. Vai lá, faz teu nome. Isso é mais parecido com a fala do diabo do que com a fala de Deus. Exatamente. Faz teu nome. Tu é o cara. Tu é bom. Então, desde os dias de Babel, em todos os anos, em todas as épocas, em todos os dias, o homem continua construindo uma torre cujo seu maior desejo é colocar o seu nome no topo. É isso mesmo. E isso é idolatria. E pode ser a empresa que você tem, né? Pode ser, sei lá, pode ser um pregador, cara, da palavra. Ser um cantor. Ser um cantor. Exatamente. Foi o que aconteceu com o Jimmy Swaggart. Sim. Ele fez uma cruzada, tinha 20 mil pessoas dentro do estádio, 20 mil pessoas do lado de fora. 40 mil pessoas no total. Aí um cara da equipe dele disse: ei, Jimmy, tá lotado, cara, tem 20 pessoas aqui dentro e 20 pessoas lá fora. Ele não verbalizou, mas no coração dele Sim, ele isso disse. que eu achei forte, é que ele não verbalizou. Não verbalizou. No Foi coração algo ele pensado disse: dentro que... Deus precisa do meu Tu ministério. é doido, cara. Bem Isso aí aqui é ele violento. caiu. Meu Deus. Meu Deus. E quem é Jimmy Swaggart de hoje? Né? Ele é um homem comum. Comum. Carlos, Entende? Então a idolatria é muito sutil. Sim. e se a gente... Se você perguntar para todas as pessoas... Por exemplo, a gente vai falar de Jesus para alguém, ela vai dizer: cara, eu tenho Jesus. Eu tenho Deus. Porque quando o evangelho, quando nós os nossos olhos não são abertos, a gente é levado a acreditar que eu amar alguma coisa mais do que Deus não é tão pecado assim. Sim. Ah, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nenhum mal pra ninguém. Sim. Eu sou um cara do bem, eu bebo socialmente e tal. Então isso não é pecado. Eu vou pra igreja domingo, mas, né, sabe como é, né? A gente às vezes peca e tal. Sim. E aí, mas eu tenho Jesus no meu coração. Faço bem pras pessoas. Faço bem. Só que aí ele acha que ele tá. Jesus tá aqui e os seus ídolos estão aqui. Mas na verdade, Jesus não aceita ser igualado a ninguém. Ele não reparte a glória dele. Então, meu amigo, ou Jesus está acima de todas as coisas no seu coração, ou ele não está. Exatamente. Perfeito.
Então, A quando eu gente- digo, eu tenho Jesus, mas eu preciso fazer alguma coisa para que eu me sinta bem, eu preciso me amar mais do que os outros, cara, Uhum. é muito difícil. Olha, a gente só tem uma escolha pra fazer. Ou é Deus ou é o ídolo. Só. E- É simples, né? Cara, Deus ministrou algo muito forte sobre isso. É simples. Você, Às vezes o eu homem digo- sempre estará de joelhos. Sempre. O homem sempre estará de joelhos. Ou diante de Deus ou diante de um ídolo. É isso mesmo. Perfeito. Não existe meio termo, cara. Perfeito. O Muito homem bom. sempre estará de joelhos. Por quê? Porque ele não é senhor de nada. Exatamente. Quem é senhor foi quem criou todas as coisas. É isso aí. Então Deus é senhor porque ele é dono de tudo, ele criou todas as coisas. Sim. Então você pode estar de joelho diante de Deus, que é o senhor de todas as coisas, ou diante de um ídolo. Uhum. Você não é senhor de nada. O que o homem inventou de si mesmo? A inteligência veio de onde? Sim. Todas as coisas vieram de onde? Sim, perfeito. Tudo veio de Deus, cara. Então nada foi criado a partir do próprio Perfeito, homem. perfeito. Foi a partir de Deus. E Olha aí, isso aqui. pastor, Deixa só isso aqui sobre o Sim. que ele falou sobre a inteligência veio de Deus Sim, e tal. sim. Eu fui pregar domingo agora na igreja de um amigo, o pastor Eliatan. No final a gente saiu Cara, para eu tô jantar. devendo uma visita pra ele. Tá devendo, ele falou tá devendo. Vou lá em julho. Olha, Já tem a data. olha, olha o que eu disse quando a gente saiu para jantar com os amigos de lá. Eu disse assim: pegue um ateu agora. Um ateu mesmo. Ele glorifica a Deus. Aí o pessoal ficou, como assim? Não, peraí, esse negócio tá estranho. Eu falei, o ateu glorifica a Deus. Sabe por quê? Porque ele só é ateu porque Deus deu a ele a escolha de ser ateu. Uhum. Verdade. Porque se Livre-arbítrio, Deus não né? tivesse dado a escolha dele ser ateu, ele não seria ateu. Então você tem a escolha de ser ateu, que foi Deus, Deus tem a inteligência que foi Deus que te deu. Uhum. Tudo isso veio de Deus. Porque Deus não nos fez como robôs em série, né? Uhum. Pra ser só uma coisa só. E aí a menina disse, mas peraí, mas Deus já não sabia? Sabia. Deus já sabia que você iria escolher o outro lado e mesmo assim ainda te deu. Ainda te ama. E ainda te ama. É capaz de te amar Ainda depois te disso. ama. E isso é o amor livre de Deus. É isso mesmo. Deus fez você, te deu escolhas, te deu opções e sabia que você não escolheria ele, escolheria aquelas opções, e mesmo assim ele te deu. Isso é amor. É isso aí. Então o ateu glorifica a Deus porque ele só é ateu porque Deus deu a ele a Capacidade de capacidade escolher. de ser ateu. É isso aí mesmo. Forte. Entende? Pastor, só um ponto assim, né? Muito forte assim. Uma vez eu escutei um cara falando isso, eu achei violento demais. Ele disse que uma vez ele ia pregar na igreja. Ele ia pregar e ele disse assim, eu vou orar. Foi pro quarto orar, né? Se ajoelhou e começou a orar. E a oração dele era assim, Deus me usa. Senhor me usa. E ele pedindo isso. E aí Deus falou assim pra ele, disse, olha, você não precisa orar pra mim te usar. Eu vou te usar. Você precisa orar pra você não me usar. Perfeito. Pra você não me usar. Esse é o desafio aqui. Porque eu te usar não é difícil. A Bíblia fala que Deus usou uma jumenta, né? E o que Deus falou comigo uma vez sobre esse texto é o seguinte, é que se Deus usou uma jumenta, ele quis mostrar pra nós que ser usado por ele não quer dizer muita coisa. Sim. Não é tão difícil, né? Agora a gente tem que orar, cara, é pra gente não subir no púlpito e querer usar Deus pra nos promover, Sim. sabe? Pra de alguma forma tornar célebre o nosso nome, É. entendeu? Diante das pessoas. Perfeito. Então a gente tem que estar em Deus para que a gente de nenhuma forma tente roubar a glória dele. Uhum. Esse é o nosso desafio, né? E que se isso subir ao coração, mas a exposição em Deus vai fazer com que eu na mesma hora, Deus, Sim, exatamente. arranque esse sentimento de mim. Exatamente. Que a gente pelo menos Arranca. reconheça. Reconheça. Tipo assim, cara, eu sei que eu tô tentando usar É. Deus, então Senhor, me ajuda. Isso. Porque É. o Evangelho faz isso. Exatamente. Ele vai ser um alerta quando a gente estiver ali com o nosso É. orgulho, nosso ídolo, aí o Evangelho vai trazer. Peraí, cara, Tá errado. Tá errado. Tá, aí você se dobra. Você se Exato. dobra. Antes da gente continuar aqui, eu queria mencionar mais uma vez os nossos patrocinadores. E são amigos, como eu já falei, que estão fazendo parte daqui com a gente. E mais uma vez eu quero mencionar o pessoal do Viacar, que é uma concessionária de carros, você que deseja ter seu carro.
uma ótima oportunidade. Tem a Texel, tudo em relação à tecnologia, você pode encontrar na Texel. Posto Pericumã, abastecer seu carro, sua moto. Reicar, se você quer comprar peças para o seu carro, manutenção do seu carro, pode procurar eles. Você tem a Galeteria Sabor Nordestino, bom demais. Já comeu? Eu já comi. Rapaz, é muito bom, cara. Galeto é top. É bom. Acho que é Bom um dos demais. melhores da cidade. E nós temos a Escola de Pregadores, que eu já fiz essa escola, tu já fez. Tô fazendo. Você tá É fazendo, muito né? top também. É top. Faça essa escola que é top demais. Voltando aqui de novo, Cara, eu acho que quando nós chegarmos no céu, nós seremos muito constrangidos. É isso mesmo, eu também Eu creio acho que dessa o forma. maior sentimento do céu será constrangimento. Constrangimento por tanto amor. Sim. A gente vai olhar pra Jesus, cara, e vai pensar assim, poxa, por que eu fui tão idólatra? Nossa. Perfeito. Por que eu quis tanto usar Deus no púlpito? Por que tantas vezes eu me neguei a conhecê-lo? Uhum. Porque tantas vezes eu, ao invés de ler minha Bíblia, eu fui fazer outras coisas? Por que tantas vezes, ao invés de estar com ele, eu fui estar com outras pessoas? E isso vai ser tão constrangedor, cara, tão constrangedor pra gente. Porque hoje nós temos uma vida terrena, mas nós temos a oportunidade de estar com Cristo. A gente tem essa oportunidade de estar, de orar, de ler a nossa Bíblia. E de... tipo assim, e de conhecer Jesus e de receber Jesus ao ponto de nós adquirirmos a humildade de Jesus. Sim. E a humildade que pode surgir do Cristo na nossa vida, porque a gente não é humilde, cara. A gente é muito orgulhoso. Demais. Isso mesmo. A humildade que a gente pode, que Cristo pode colocar em nós, ela vai reconhecer e dizer assim, cara, eu sou idólatra miserável. E o meu coração ama isso. Meu coração ama o poder, cara. A gente ama ser reconhecido. A gente ama que as pessoas nos celebrem. No fundo a gente ama. Ixi, a gente ama isso aí. E apenas o Cristo. Que é isso, a gente deseja A gente isso. deseja isso. Cara, se eu dizer que não, eu tô mentindo. Apenas o Cristo, cara, no nosso coração pode quebrar isso. Apenas a humildade crística pode tirar isso do nosso coração. E aí, um discípulo meu fez uma pergunta pra mim, Bebeto. Perguntou sobre isso. Ontem eu respondi hoje de manhã cedo pra ele. Lá no grupo do meu GC. Disse assim, pastor, o que o senhor acha? Alguém, ele usou a expressão que ele tá conhecendo muita coisa agora. O que você acha? Um corpo sujo do pecado pode receber o Espírito Santo e ser usado por ele? Aí eu respondi esse cara, ser usado por Deus é uma coisa. Deus usou a jumenta, usei esse texto. Deus usou uma jumenta, cara. Deus pode usar qualquer pessoa. Mas existe uma outra parada que é ser aprovado por Deus. É ter intimidade com Deus. Deus usou Sansão no pecado com Dalila. Sansão era vida louca com Dalila. Sim. E Deus usando ele. Mas Deus não estava aprovando ele. Então, existe um nível de orar, de buscar a Deus para ter intimidade. E aí, normalmente, Deus usa os íntimos. Sim. Normalmente, os íntimos são usados. Perfeito. Né? Os íntimos eles são usados. Deus pode usar um devasso. Mas um devasso não pode passar uma eternidade com ele. Eita, Uau. Me ajuda. É isso mesmo. É isso aí. Entendeu? Que foda. É É isso que as pessoas não estão entendendo. Cara. Elas estão se satisfazendo com o ser usado por Deus. Eu já vi pessoas, cara, que se satisfazem nisso. Ó, um exemplo. O apóstolo Paulo, se a gente fosse ouvir como ele se definia, né? E olhasse para as obras, né, que aconteciam ali através da vida dele, parecia uma contradição. Um exemplo. Paulo escreveu boa parte do Novo Testamento. Eles dizem que ele evangelizou 70% do mundo. Entendeu? O cara era monstruoso. Mas sabe como é que ele se define? Ele diz assim: eu sou o menor de todos os apóstolos. Eu não sou nem digno porque eu persegui a igreja de Deus. Sim. Outra coisa que ele fala sobre ele, diz assim: eu sou o menor de todos os santos. Ou seja, todos os cristãos que estão aí vivos, ele se considerava o menor. E por último, ele diz assim, que ele era o mais miserável de todos os homens.
Ou seja, cara, o cara que pra mim é considerado um dos maiores cristãos depois de Jesus, ele é considerado por mim, eu Um acredito dos maiores assim. homens Ele já é passou pela considerado. terra. Cara, Depois eu de acho que Cristo. depois de Cristo ele foi o maior cristão que existiu. Uhum. Né? Mas o cara se via como um miserável. Sim. Ou seja, é o que o pastor tá falando. Quanto mais perto de Deus, cara, a gente tá, do Cristo, tudo o que ele é começa, sabe, impregnar na gente. E a gente começa Sim. a receber a humildade dele, sabe, o caráter dele. E a gente começa a ver, cara, eu sou uma desgraça. É tipo assim, Paulo se enxergava como miserável porque quanto mais perto de Jesus ele tava, a luz do Cristo, cara, revelava a sujeira dele. Entendeu? Então, assim, a gente pensa assim, pastor, quanto mais eu orar e ler minha Bíblia e buscar Deus, eu vou me sentir poderoso e tal. Não é, cara. Uhum. Quanto mais próximo de Deus, mais pecador, mais sujo, Sim. mais miserável a gente vai se sentir. Porque é sobre isso, sabe? A intimidade com Cristo revela a minha fraqueza, revela o quanto eu sou dependente dele. É exatamente Sim, isso. A gente, perfeito. sabe? Perfeito. E ele vai falar pra E- Timóteo, eu sou o pior dos pecadores. O pior de todos. de Eu todos, quero cara. fazer menção bem aqui de um texto e eu quero perguntar pra vocês. Isso aqui é bacana. Pra gente já Encerrar. finalizar com isso aqui. Quem são os inimigos da cruz? Cara. Porque a gente imagina que os inimigos da cruz são as pessoas que estão agora vivendo a sua vida longe de Deus, não querem saber de Deus, que falam mal da igreja, falam mal de Deus. A gente imagina que essas pessoas são os inimigos de Deus. Aí eu quero ler aqui Filipenses 3,19. Eu menciono versículos e vocês me digam o que vocês acham que são os inimigos de Deus. Inimigos da cruz. Diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui que existe os inimigos da cruz e que esses inimigos da cruz têm como Deus os seus próprios ventres. Então, mas quem é essas pessoas? Queria que quem são essas pessoas? Cara, quando ele fala do próprio ventre, ele não tá falando de comida, né? Ele tá falando de pessoas que olham pra si. Pessoas que cultuam a si mesmo. Pessoas idólatras. Então os inimigos da cruz, ele não tá falando que é o pecador lá fora, que é o cara devasso, que é a prostituta, que são pessoas que nós cristãos muitas vezes não queremos falar com essas pessoas. Mas Cristo ama essas pessoas. Esses não são os verdadeiros inimigos da cruz. Os verdadeiros inimigos da cruz estão dentro das igrejas. Perfeito. São pessoas que se idolatram, são pessoas que amam a si mesmo mais do que a Deus, são pessoas que levam uma vida dúbia, como meu pastor fala, uma vida na igreja é uma coisa, fora da igreja é outra coisa. Na igreja é o santo, fora da igreja é o pior de todos. Então, são pessoas que envergonham a mensagem do evangelho. Meu Deus. São pessoas que se dizem amar a Deus, mas elas amam a si mesmas mais do que todas as coisas. Perfeito. Perfeito. E essas pessoas, cara, elas são inimigas da cruz. Perfeito. São os perfeito, nossos irmãos. Perfeito. E eu preciso orar para que eu não seja uma pessoa assim. Eu preciso de Deus para não ser assim, porque sem Cristo, cara, eu também sou inimigo da cruz. Eu não tô aqui dizendo, fulano meu irmão é. Não, Sim. cara, eu tô falando a gente tá falando da gente, a gente tá falando da nossa idolatria. A gente tá falando da nossa realidade. Eu não tô falando de igreja de ninguém, eu tô falando de nós. Então, os inimigos da cruz são pessoas que estão dentro das igrejas e não conheceram o Cristo Perfeito. de forma Perfeito. suficiente. Qual a tua comida preferida? Açaí. Qual? Açaí. Jussara. Açaí? Pra nós é Jussara com farinha Jussara. e peixe seco. Mas doce salgada, que tem a doce, né? É a sem açúcar. A sem açúcar, Sem que é açúcar. com Farinha. quê? Com peixe, com camarão. Com camarão. Camarão. Gostoso. Eita, Eu como com tudo, e né? tu, Mas Lulu? com camarão
Comida Cara, preferida. Eita, cara, não pode falar. Eu gosto de mocotó. Mocotozão. Mocotózinho é top. Carne assada. Eita, eu gosto de churrasco. Chega da água na boca. É Os carne inimigos assada. da cruz são assim. Meu Deus. Porque essa coisa do ventre, né? O que você come Se satisfaz. se satisfaz. É aquilo que você deseja. Meu Deus. É saboroso. Os inimigos da cruz são esses. Que tudo que eles amam é aquilo que pode alimentar o seu estômago. Nossa. Isso é muito forte. O seu ego. O seu ego. Eu estou satisfeito. Estou satisfeito. A palavra foi Satisfaz, boa. né? E aí, cara, hoje a palavra não foi boa. O louvor não foi bom. Não foi bom. A palavra, o louvor, o culto precisa girar em torno dele. O culto Entendeu? é pra ele, né? O que o culto tem pra Meu me Deus, oferecer hoje como comida? É pra exatamente. mim. Entende? Então, esse é um assunto que, se a gente for aqui, né, dá A pra gente fazer vai- vários podcasts assim sobre muito longe. essa dinâmica de ídolo. Mas eu acredito que a gente conseguiu falar muita coisa aqui. Que aí eu peço pra você, gente, olha, mande para alguém. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Ouça 2, 3 vezes esse podcast. Encontre preciosidades aqui que vai fazer com que você se pareça mais com Jesus e que a cada dia esse homem caído, essa mulher caída no pecado, morra mesmo, e que Cristo nasça em você, em nós, né? Amém. E que as pessoas possam ver Cristo em nós. E Cristo em nós, a glória é toda de Deus. Com A glória é para certeza. Deus, não é para nós. Aí tem uma frase de Porsche, ele diz assim: me diga o que passa na sua mente e eu direi qual é o seu Deus. Uau, cara. O que é que você pensa o tempo todo? O que você está imaginando o tempo todo? Esse é o seu Deus. Você é louco, irmão. Que treta, né? Que treta. Você é louco, bicho. Forte. Ei, então obrigado. Na hora, mano. Prazerzão aí, sempre um Prazer, prazerzão. Tamo junto. E é isso, galera. Deus abençoe vocês e a gente se vê aí na próxima semana. Valeu, galera. Grande abraço. Fica com Deus. Valeu. Tamo junto.